Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Hoje vamos começar uma nova fase do nosso projeto, porque vamos iniciar a terceira parte do Livro dos Espíritos. Cada parte do Livro dos Espíritos é desenvolvida em uma nova obra dentro do Pentateuco kardeciano. A terceira parte desenvolve-se e forma-se o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse momento, vamos iniciar esta parte tratando de todas as leis morais que os instrutores da humanidade responderam às perguntas de Allan Kardec. Acompanhe comigo. Nessa terceira parte, nós vamos estudar no capítulo 1 da lei divina ou natural, no capítulo 2 da lei de adoração, no capítulo 3 da lei do trabalho, capítulo 4 da lei de reprodução, no capítulo 5 da lei de destruição, capítulo 7 da lei de sociedade, capítulo 8 da lei do progresso, capítulo 9 da lei da igualdade, capítulo 10 da lei de liberdade, capítulo 11 da lei de justiça, de amor e de caridade, capítulo 12 da perfeição moral. No capítulo 1, subtítulo da lei divina natural, nós temos os subitens: caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a resposta de alta profundidade, na verdade, tocante para cada um de nós, porque recai sobre a responsabilidade de construirmos os nossos destinos, tornando-nos felizes ou infelizes. Então, se seguirmos as leis de Deus, se buscarmos essa lei como referencial de vida, a felicidade torna-se mais próxima. E nós só seremos infelizes se criarmos uma lei própria, afastando-se dela. 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Então, nós já vimos no início do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, quando estudamos Deus, entendemos que eternidade representa algo que não tem início e não tem fim, que é diferente de imortalidade, que temos um início e não temos fim. Então, nós, espíritos, tivemos um início, não teremos fim. Mas Deus é eterno e nós somos imortais. As leis de Deus, criadas por Deus, também são eternas e imutáveis, porque são perfeitas. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Então, muitas das interpretações do Antigo Testamento em que recaem os interesses humanos na proibição, por exemplo, da mediunidade, utilizando os recursos do profeta Moisés como legislador humano, em que conteve o povo com relação ao abuso da mediunidade, vamos lembrar que ele mesmo surge no Monte Tabor, comunicando-se com os discípulos. Então, essa interpretação de proibição, usando as Escrituras, é imperfeição humana, resultado de interesses particulares. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia
que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, leis que regem a ciência material, leis que regem a constituição do universo moral, equivale à conquista de maturidade de espírito de cada um de nós, são todas fundamentadas pelo Criador. 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Uma pergunta muito inteligente de Allan Kardec, como sempre, ajudando-nos a discernir se as leis materiais são equivalentes em sua profundidade também com relação ao procedimento moral. E os Espíritos respondem: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estude e pratica as da alma. Sob pergunta A, dado é ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, nós podemos nos aprofundar, conhecer cada vez mais as leis que regem a matéria, tanto quanto as leis morais? Mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, uma encarnação não é suficiente para nós aprendermos todos os níveis que a Terra, no seu âmbito e perspectiva de escola, apresenta-se como recurso educativo para cada um de nós. Por isso que são necessárias muitas personalidades, muitas formações de vigiliatura física, de vestimenta corporal, do corpo físico. Mas o espírito é sempre o mesmo. Kardec vem dar a contribuição. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo, de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Então, se nós considerarmos esse período, já verificamos progresso em muitos sentidos, ou até mesmo desvio do livre-arbítrio quando o utilizamos de forma incorreta. Considerar essa aquisição para o ser de forma integral vai muito além de uma única encarnação. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão será, quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, o homem estuda as leis da matéria. Os espíritos estudam o perispírito. E a filosofia espiritualista vem nos ajudar a unir o elemento espiritual ao material para compreendermos que existem recursos de deveres, direitos e limites para cada um de nós, representando então a concessão da razão ou a concessão do coração, que unidos nos faculta esta compreensão, aperfeiçoando-nos nesse sentido, resultando no desenvolvimento das leis morais. Estas leis morais nos proporcionam felicidade. 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam.
Então, como nós já vimos que há muitas moradas na casa do Pai, portanto, todos os orbes têm utilidade, função e habitação, mas cada um apresenta um nível diferenciado de crescimento, amadurecimento moral e material, certamente que há adequação de recursos para cada uma dessas circunstâncias. Então, você que está acompanhando conosco desde o princípio, buscando a compreensão e o entendimento dos valores de espírito na filosofia espiritualista, demonstrando esses recursos libertadores de código de entendimento do Evangelho, os Espíritos vêm nos apresentar as leis naturais, as leis de Deus, que representam a constituição das nossas condições de essência mais íntima em espírito. E elas são libertadoras no sentido de apropriação e herança, portanto, os recursos da felicidade legítima, que ainda não encontramos plenamente na Terra. Vamos continuar abordando o Livro dos Espíritos nos vídeos adiante. Comunique-se conosco, faça sua pergunta, comunguem dos seus valores, para que possamos unir esforços nessa busca pela verdade incessante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.